Olá a todos! É com grande prazer que dou início ao nosso vídeo com a apresentação do tema A Psicanálise Contemporânea. Nessa apresentação, vamos tratar de tópicos como a história da psicanálise, paradigmas da psicanálise e enfoques psicanalíticos contemporâneos. Utilizamos como base o capítulo 4, A Psicanálise Contemporânea, do livro Fundamentos Psicanalíticos, escrito pelo porto-alegrense Davi Zimmermann. Nesse capítulo, o autor faz uma síntese dos 3 capítulos anteriores, conectando a psicanálise clássica com a psicanálise contemporânea, mostrando as modificações que o pensamento psicanalítico sofreu nesses anos e quais foram as consequências na técnica e na conduta clínica, indicando como está sendo entendida e praticada a psicanálise contemporânea. E, para dar início, vamos começar falando do começo. Antes de falar sobre psicanálise contemporânea, é preciso falar um pouco de história. Desde seu surgimento até os dias de hoje, novos pensadores com diferentes teorias surgiram e ocorreram diversas mudanças na psicanálise para melhor atender cada época. Dessa forma, podemos dividir a psicanálise em 3 períodos, que são a ortodoxa, a clássica e a contemporânea. A psicanálise ortodoxa, praticada por Freud e algumas gerações de seguidores, faz uma investigação dos processos psíquicos através de uma análise detalhada dos sonhos dos pacientes, com enfoque nos desejos édipicos, proibidos e reprimidos, no inconsciente. Essa psicanálise tem como objetivo terapêutico a decodificação das manifestações simbólicas para a remoção de sintomas. Entre as características desse período, podemos notar que as análises tinham uma duração mais curta, as regras técnicas eram mais rígidas, sendo que frequentemente uma análise ortodoxa era praticada com 100 sessões semanais. A psicanálise clássica foi um período em que novas correntes de pensamento psicanalíticos surgiram. Os analistas não se preocupavam apenas com a remoção dos sintomas, mas também com a interpretação das emoções arcaicas, relações objetais, parciais e fantasias inconscientes com as respectivas ansiedades e defesas primitivas. Podemos ver essas teorias utilizadas amplamente por Winnicott e Lacan. Nesse período, as regras se tornam um pouco menos rígidas, como a utilização de 4 ou 5 sessões semanais, mas com restrições na modificação do setting terapêutico, evitando mudança de horário, uso de psicofármacos, entre outros. E por fim, chegamos na psicanálise contemporânea. A psicanálise contemporânea prioriza os vínculos emocionais e relacionais de amor, ódio e conhecimento. Há uma grande valorização de vínculos emocionais e relacionais entre a dupla analítica. A convicção de que a pessoa real do analista exerce grande influência na evolução da psicanálise cresce, não há tanto rigor dos limites entre a psicanálise e a psicoterapia psicanalítica. Na atualidade, o terapeuta deixou o seu lugar de um poderoso Deus que sentenciava as verdades finais e absolutas para o paciente, que então ficava apassivado para uma atitude de uma permanente interação entre analista e paciente. Outra característica importante da psicanálise contemporânea é que a análise das funções do ego ocupa um interesse maior por parte dos psicanalistas e a psicanálise começa a abrir as portas para outras ciências, como a neurociência, linguística, psicofarmacologia, etc. Essa abertura para outras ciências mudou a formação dos psicanalistas. É mais valorizada a formação pluralista, isto é, recomenda-se que o psicanalista conheça os pressupostos das diversas escolas de psicanálise, que, juntamente com sua experiência de análise pessoal e de supervisões, construa sua formação de forma livre e coerente com seu jeito autêntico de ser. Neste pouco mais de um século de existência, a psicanálise tem sofrido transformações muito importantes, que sempre estacionam durante algum tempo em certos paradigmas. Entendemos por paradigma, em psicanálise, um conjunto de postulados teóricos com as respectivas regras técnicas e normas de conduta dos psicanalistas que, visando resolver algo considerado problemático e enigmático para a comunidade científica, determinam a pauta amplamente dominante e vigente para certa época, de como a psicanálise deve ser entendida e praticada. E para ilustrar melhor como a psicanálise transita de um paradigma para outro, melhor trazer Freud e Klein para explicar. Em meinem Buch Jenseits der Lustprinzips... Peraí, esqueci de ligar o tradutor. No meu livro Além do Princípio do Prazer, eu escrevo pela primeira vez sobre o instinto de morte, que é uma noção metapsicológica de uma compulsão à repetição de uma energia psíquica,
que tende ao inanimato, isso é, à morte. Eu usei o termo instinto de morte só para não ter que escutar o mimimi daquele bando de homens psicanalistas. Na minha teoria, isso aí tá mais para impulso sádico destrutivo. Você fala isso porque sofreu muito com a angústia de castração, que é sem dúvida a mais importante das angústias. Discordo de você, Freud. A mais importante é a angústia de aniquilamento antes do nascimento. O bebê encontra-se com as pulsões de vida e morte fundidas. Depois do nascimento, há uma separação e a pulsão de morte passa a circular livremente, havendo um constante medo do desamparo, sendo essa a ameaça raiz da angústia. Olha, eu passei muito tempo estudando mecanismos de defesa. Negação, projeção, identificação projetiva, introjeção, idealização e principalmente a repressão, que inclusive levava várias de minhas pacientes a ficarem histéricas. Será que não é algo reprimido na sua infância que te fez gostar tanto de crianças? Você só aplicou seus estudos nas crianças. Eu dediquei muito do meu tempo nisso. Garanto para você que existem defesas primitivas nos bebês para suportarem a angústia de aniquilamento. Você claramente está com dificuldades em controlar seu id. Será que a sua realidade está distorcida e isso levou a uma má formação do ego? A minha teoria tem uma excelente explicação sobre isso. Que inclusive... Preste atenção. É mais simples do que você diz. O psiquismo do bebê usa das defesas primitivas contra as angústias de aniquilamento e o ego se desenvolve justamente para processar esses mecanismos de defesa. Inconsciente, fácil assim. Nossa, você fala muito. Garanto que é alguma fixação na fase oral. Lá vem você com suas ideias de fase de desenvolvimento. Já ouviu falar em posições? Elas vão se alternando-se ao longo da vida. Geram maneiras de ser e de experienciar o mundo. É desta alternância das posições que resulta a estruturação do sujeito. Nada de ser separado, limitado por datas. Mas e em relação ao superego? Como todos sabemos, o superego é herdeiro direto do complexo de Édipo. Será que de alguma forma o que... Eu observei crianças bem mais novas e posso afirmar que o superego vem bem antes do complexo de Édipo. Ele tem uma natureza cruel e tirânica e está ligada com a pulsão de morte. Era só você analisar e observar as crianças antes que você perceberia isso. Meu amigo Jung me contou sobre um tal de complexo de Electra, bem parecido com o meu complexo de Édipo. Aliás, na minha teoria do desenvolvimento, o complexo de Édipo acontece com crianças a partir de 3 anos. Isso não é novo o suficiente para você? Olha, Freud, o que eu quero dizer é que sua equação está equivocada. Na verdade, invertida, pois o complexo de Édipo se forma logo após o superego. Você só está me contradizendo porque inveja o meu trabalho, ou o meu pênis. Está frustrada por ser castrada, Klein? Poupe-me, Freud, desde pequena sei o que há entre minhas pernas. Você que supervaloriza o pênis. Pois como diz na sua teoria sobre o narcisismo, sua libido só se investe no seu próprio corpo, com seu autoerotismo, de sua majestade o bebê, com seu pênis. Só porque você não gosta do termo narcisismo e acha que o narcisismo não é mais do que uma busca do objeto idealizado presente na mente da criança, pode chegar desfazendo a minha teoria. Aliás, há alguns murmúrios por aí que sua posição só empobreceu muito a sua teoria e técnica. Diferente da sua, a minha teoria é aclamada por anos e anos. Abra qualquer livro de psicologia. Eu estou do capítulo 1 ao 21. Você não passa de uma nota no rodapé da página. Sua teoria só fica de interpretação de desejos. Já os meus seguidores passaram a interpretar principalmente as fantasias inconscientes ligadas à depressão e à inveja, além de poderem estudar mecanismos de defesa mais primitivos, angústia de aniquilamento e de desintegração, relações objetais internalizadas, os objetos parciais, a ansiedade paranoide, a maníaca e a depressiva, além de formação de culpa, o que podemos perceber que fui muito mais a fundo que você. O meu paradigma representou um grande avanço na psicanálise, pois abriu as portas para o tratamento psicanalítico de pacientes psicóticos e outros mais que apresentam um alto grau de regressão, além de haver possibilitado um notável aprofundamento no entendimento do desenvolvimento emocional primitivo do bebê. Da mesma forma como Klein promoveu mudanças no paradigma freudiano, também Bion efetivou profundas transformações na teoria kleiniana e, consequentemente, na prática clínica. Portanto, teoria e técnica são indissociáveis. Um terceiro paradigma que, na atualidade, já está devidamente incorporado pelos psicanalistas é que, em sua maior parte, devemos às contribuições de Bion e o que pode ser denominado psicanálise vincular. Conquanto esses 3 consagrados paradigmas não sejam excludentes, pelo contrário, eles podem ser divergentes em muitos aspectos, porém conservam uma complementaridade entre si.
Não resta dúvida de que cada um deles determina substanciais mudanças na forma de praticar a psicanálise. Vamos agora falar sobre os enfoques psicanalíticos contemporâneos, que são as abordagens utilizadas pela psicanálise. A primeira delas é parte psicótica da personalidade, Bion partindo de Freud e Klein, que na mente do indivíduo coexistem em permanente interação, a parte psicótica da personalidade e a parte não psicótica da personalidade. Considerar isso permite ao terapeuta analisar as manifestações mais regressivas do paciente, que compõem a parte psicótica inerente ao ser humano: agressividade, confusão, masoquismo, perversão, depressão, mania. Na época de Freud, a psicanálise clínica estava restrita aos pacientes neuróticos, com as revolucionárias concepções de Klein acerca do desenvolvimento emocional primitivo do bebê. A psicanálise ampliou as possibilidades de entender e assim tratar analiticamente determinados pacientes psicóticos. Os estudos de alguns dos mais notáveis seguidores diretos de Klein proporcionaram uma abertura significativamente maior do leque de possibilidades para pacientes que até então eram aprioricamente considerados não analisáveis. Cada vez mais, as investigações da psicanálise inclinam-se das neuroses para as situações clínicas, que resultam das fixações e regressões concernentes às etapas mais primitivas do desenvolvimento emocional. Há mais de 50 anos, analistas e pesquisadores vêm focando nos transtornos autísticos de certas crianças, não aqueles que são de natureza genético-neurológica, mas sim os quadros de autismo psicogenético, nos quais essas crianças parecem desligadas do mundo exterior e transmitem-nos a impressão de que elas olham não para as pessoas, porém através delas. Esses estados autísticos não são exclusivos das crianças, pois também são encontrados em certos estados neuróticos de adultos, e mais notadamente em situações psicopatológicas, mais regressivas, como psicoses, borderline, perversões, drogadições, etc. Por isso, Francis Tustin faz a metáfora de que esses casos de setting analítico sejam uma espécie de útero psicológico, que ele funcione como uma incubadora para que o self em estado prematuro possa obter aquelas provisões essenciais para o seu desenvolvimento que não realizaram na sua infância. Assim, a proposta analítica contemporânea é aquela que é referida a, de alguma forma, ir ao encontro e sacudir as emoções escondidas atrás do escudo protetor, até obter alguma resposta que sirva de escada para novas sacudidas, com vistas e transformar um estado mental de existência num de existência. Analistas atuais estão muito mais atentos àquelas formas de linguagem que estão muito além das palavras, porém que, para um bom analista, um bom entendedor, elas podem estar servindo como uma importante forma de comunicar, de dizer acerca de sentimentos que nem o paciente sabe explicar, por quê e como eles existem dentro dele, pois os mesmos ainda não estão representados com palavras, e que justamente por isso constituem um tipo de ansiedade que Bion nomina de terror sem nome. Essa linguagem não verbal pode vir por meio de gestos, somatizações, actings e etc. Porém, os analistas modernos sabem o quanto é relevante a comunicação primitiva que provém dos efeitos contratransferenciais provocados no analista. A propósito, vale a pena transcrever essa frase de Joyce McDougall. Assim como todos os outros seres humanos, nós, os analistas, temos dificuldades de ouvir ou perceber aquilo que não se enquadra em nossos códigos pré-estabelecidos. Cada vez mais os psicanalistas contemporâneos estão valorizando a forma como o paciente utiliza as funções mais nobres do seu ego, ou seja, de como ele percebe a si e aos outros, como pensa, conhece, discrimina, ajuiza criticamente, comunica e age. Nesse contexto, especialmente a partir de Bion, a psicanálise moderna vem valorizando dois aspectos essenciais. Consiste na necessidade de que a análise auxilie o paciente a desenvolver a capacidade para pensar as suas experiências emocionais. E o segundo aspecto refere-se à forma de como o paciente deseja ou evita tomar conhecimento das verdades. Em relação à pessoa do paciente, Bion utiliza uma metáfora para sua concepção de múltiplas dimensões do psiquismo humano. Ele compara a mente como um mapa-mundi, sendo que, da mesma forma que o psiquismo também sofre transformações. Com o correr do tempo, existem pontos cardeais psíquicos que apontam para uma direção ou outra. Coexistem zonas pacíficas com outras turbulentas, superfícies amenas e montanhosas e íngremes, climas tórridos e zonas glaciais, etc. Bion insiste na necessidade de que a análise consiga sintonizar com a qual dimensão psíquica o paciente está se relacionando com ele num determinado momento da análise, e com a parte psicótica ou com a parte neurótica, a criança ou o adulto, a que colabora ou a parte que boicota, e assim por diante.
Na atualidade, é consensual entre os analistas que não há uma uniformidade no psiquismo, tanto do paciente como dos terapeutas. Isto é, a mente de cada um deles comporta distintos aspectos que podem ser bem distintos entre si, por vezes parecendo ser absolutamente contraditórios, ou em oposição ou simplesmente representam várias dimensões em que o psiquismo pode funcionar inclusive de forma harmônica. Sabendo que a mente não comporta uma única dimensão e os fatos psíquicos não seguem uma ordem linear, é importante falar que existe no psiquismo o fenômeno da negatividade. Esse fenômeno mostra que os opostos e contraditórios não são excludentes entre si. Pelo contrário, eles são includentes, sendo que o arranjo do contrário é que propicia a formação da unidade da mente. Uma coisa não pode existir sem que haja uma não coisa. O bonito só existe porque contrasta com o feio. Desse modo, o psiquismo só é possível pois existe uma parte psicótica e uma parte não psicótica. A psicanálise contemporânea ainda conserva alguns ideais e princípios básicos concebidos por Freud. Porém, além das transformações teóricas, especialmente as que dizem respeito ao desenvolvimento emocional primitivo, existem mudanças na forma de compreender os pacientes e, consequentemente, modificações dos aspectos técnicos também. As mudanças vão desde os critérios de seleção dos pacientes para a indicação de análise, como sendo o tratamento de uma escolha para uma determinada pessoa, passando pelas características das combinações do contrato analítico e levando em conta os demais aspectos fundamentais do campo analítico, como o setting, a observância das regras técnicas legadas por Freud, os fenômenos resistenciais, os transferenciais, contratransferenciais, as formas de comunicação, interpretação, actings, aquisição de insights, elaboração e critérios de cura. Também há uma maior liberdade em relação à introdução de eventuais parâmetros técnicos. Por exemplo, o analista, durante um determinado período, pode fazer reuniões conjuntas do seu paciente com o cônjuge, filho, pais, etc., com a finalidade de poder observar melhor como se processa a dinâmica das configurações vinculares. Porém, é importante lembrar que certos fenômenos no campo analítico, que há algum tempo eram considerados nocivos para uma boa marcha da análise, hoje são entendidos e utilizados pelo analista como uma importante fonte de acesso a regiões desconhecidas do inconsciente, e principalmente como um meio de comunicação dos transtornos do self e das inter-relações humanas. Assim, a resistência, que durante muito tempo foi interpretada como oposição à análise, hoje, embora com ressalvas, de modo geral é considerada bem-vinda no campo analítico, pois serve como bússola para o analista perceber como funciona o ego do paciente no mundo da realidade exterior, do que, porquê, para quê e como ele defende-se às custas de uma automutilação de suas capacidades. As interpretações do analista, na atualidade, não são tanto medidas pelo acerto do conteúdo delas, mas muito mais pela sua eficácia, e isso implica levar em conta o destino que as interpretações tomam na mente do paciente. Chegamos ao fim desse trabalho. Nesse vídeo, pudemos ver a evolução da psicanálise com o tempo. Vimos a diferença entre os 3 períodos da psicanálise e mostramos principalmente sobre a psicanálise contemporânea, suas principais características e particularidades. Pudemos ver também paradigmas da psicanálise e como eles se alteram com o tempo. E por fim, vimos os enfoques psicanalíticos contemporâneos. Esperamos que tenhamos passado todo o conteúdo de maneira clara e intuitiva. Enquanto as referências e letras miúdas vão passando aqui, eu gostaria de aproveitar e fazer os agradecimentos. Primeiramente, agradeço à professora Silvia Labrunetti por dar a oportunidade de executar um trabalho como esse. Tá bom, eu sei. Aos colegas de sala que direta ou indiretamente ajudaram na produção desse trabalho. Ao André Nunes, grandiosíssimo editor do Laboratório de Comunicação, que teve a paciência de nos aturar aqui no estúdio. E por fim, ao Uniso, por possibilitar a utilização de equipamento e interação entre esses diferentes cursos. Isso é tudo e obrigado por assistir.